Alô, alô, está entrando no ar mais um episódio do Sem Choro Podcast. Olá, papai e mamãe e todo mundo que tem por perto uma criança. Eu sou Rafa Andrade e está começando agora o Sem Choro Podcast. Eu sou pai do João e do Marcelo e esse é o 31º episódio do Sem Choro Podcast. Estamos na nossa terceira temporada, já gravamos mais de 30 episódios e você pode acessar todos eles em qualquer agregador de podcast e escutar e fazer uma maratona agora mesmo. Esse episódio está sendo transmitido ao vivo aqui no Instagram, então eu estou tentando gerenciar as mensagens que chegam por aqui, a convidada, que é a Bela, e, enfim, conseguir gerenciar todo esse rolê que está tendo por aqui. Quem está acompanhando ao vivo já viu, e eu vou apresentar, como eu já disse, a minha convidada é a intensivista pediátrica doutora Isabela Loureiro, minha excelentíssima esposa. Ela é médica há 12 anos, pediatra intensivista há 9 anos. Ela trabalha e divide seu tempo entre Santa Casa, João 23 e hospitais da Unimed. Então a gente não vai ser tão formal aqui, porque estamos em casa, naturalmente. Ela não tem o hábito de gravar, tá um pouquinho nervosa. Eu também, porque eu tô do lado dela e ela não escuta as minhas produções. E hoje, obviamente, o tema não poderia ser outro. A gente vai falar de coronavírus e quem tiver pergunta pode mandar aqui pra gente, que a gente, na medida do possível, vamos tentar olhar aqui na tela também e responder por aí. Então, para a gente contextualizar tudo que está acontecendo no mundo e principalmente aqui no Brasil, o coronavírus começou a ser propagado em dezembro do ano passado, lá na China, no interior da China, e a Organização Mundial de Saúde foi informada no dia 31 de dezembro, na virada do ano, sobre casos de pneumonia. Eles desconheciam, era uma doença desconhecida, na verdade o coronavírus já existe há um bom tempo, mas ele sempre sofre mutações, né? Então eles não conheciam muito bem o que estava acontecendo. E no dia 3 de janeiro, um total de 44 pacientes contraíram o vírus, que ainda era um mistério. Isso tudo na cidade, que já eu vou me lembrar o nome. E no dia 7 de janeiro, as autoridades chinesas isolaram e identificaram esse novo tipo de coronavírus. Nos dias 11 e 12, a Comissão Nacional de Saúde da China repassou todas as informações com muitos detalhes para a OMS sobre a sequência genética desse novo coronavírus e de que o mesmo estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar, lá na China, em Wuhan, para ser mais exato. Em meados de janeiro, a Tailândia e o Japão já tinham relatos de casos também, e no dia 30 de janeiro de 2020, então há pouco mais de 2 meses, a OMS declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional para todos os países que devem estar preparados para a contenção, incluindo a vigilância ativa, detecção precoce, isolamento e gerenciamento de casos e rastreamento de casos, contatos e prevenção da propagação da infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, e compartilhamento de dados completos com a OMS. Então, a partir de meados de janeiro, já começou a passar para o mundo todo, e o que se viu foi que o vírus atravessar fronteiras de maneira muito vertiginosa, muito rápida. E hoje nós estamos gravando no dia 16 de março, são mais de 10 horas da noite, e os números oficiais divulgados pela OMS são os seguintes: 160, isso no mundo, tá? 168 mil infectados, mais de 6.500 mortes, 95% das mortes estão concentradas na China, Itália, Irã, Espanha e França. O Brasil tem agora 234 casos confirmados e mais de 2.000 suspeitos. Aqui em Belo Horizonte acabou de sair o primeiro caso confirmado, deu agora por volta de 18 horas mais ou menos. E uma matéria do G1 que eu vi há pouco também informa que a OMS também confirmou, sem muitos detalhes, eu li a notícia toda, não tem muitos detalhes, mas eles confirmaram a morte já de crianças. Não falou aonde, não falou quantas, não falou nada. Oi? Na China. Ele acabou de confirmar aqui que é na China. Mas enfim, esse é basicamente o contexto de tudo que está rolando. Agora a gente já está em uma rotina completamente diferente aqui no Brasil. E eu vou começar com a doutora, que se me permite, eu vou chamar só de Bela. E para a gente começar essa conversa, eu vou começar fazendo algumas perguntas e quem tiver pergunta por aí, eu vou tentar, na medida do possível, ir acompanhando aqui, beleza? Por ajudar o idoso e
por fazer muito mais do que o seu dever manda, eu quero dar a você a mais alta honra possível neste mundo. A primeira pergunta que eu faço é... A grande maioria das pessoas estão bem perdidas, um pouco desnorteadas sobre o que fazer. Enfim, as escolas já estão todas fechadas, quer dizer, vão fechar a partir de quarta-feira. Essa gripe, qual que é a diferença desse vírus de agora? Ele é uma gripe, não vamos chamar de comum, porque não é comum, mas é uma gripe comum para o coronavírus. Os sintomas são basicamente os mesmos, são sintomas de gripe, sendo que a gente vê que no corona a febre é um sintoma mais relevante, diferente de um resfriado comum. E o que chama atenção no corona é que ele transmite mais facilmente do que os outros vírus. Quando a gente teve a pandemia da H1N1 em 2009, uma pessoa ela transmitiria para 1,5 pessoa, mais ou menos, influenza. O corona, eles são quase 3 pessoas. Então, assim, uma pessoa praticamente transmite para cada 3 pessoas. A mortalidade dele até que não é tão maior do que a dos outros vírus. Mas o que a gente vê é que ele transmite rápido demais. E transmitindo rápido demais, se você que eu falo, né, o país, se a gente não tiver condições de acolher, né, assim, cuidar desses pacientes, a gente vai entrar num colapso da saúde, que é o que a gente vê que está acontecendo na Itália. O corona, ele tem se observado, né, desde que ele começou na China, um grupo de risco maior aos pacientes mais idosos, acima de 60, 65 anos. Alguns estados estão considerando até acima de 50 anos como pacientes de risco, principalmente aqueles que têm diabetes, doença coronariana, como hipertensão, alguma outra patologia associada. A gente não está vendo muitos casos na pediatria. Em Minas, a gente teria uma criança suspeita só. Não tiveram ainda casos, né, de crianças confirmados. A gente não vê divulgando dados de mortalidade em criança, mas nos pacientes idosos. Lembrando que idoso não é aquele idoso de cabecinha branca só, né? A gente considera idoso acima de 60, 65 anos para a gente da saúde. Claro que quanto maior a idade, o risco é maior. A mortalidade nesses pacientes chegaria talvez até 15%. É muito alta. O que a gente precisa de ficar atento é isso, é a questão da transmissão do corona que está sendo rápida demais e não está dando tempo da saúde absorver esses pacientes. Então, por isso as medidas de controle estão sendo tomadas agora. Alguns podem achar até exageradas, né? Não sair de casa, evitar contato com os idosos, mas isso... Talvez não hoje, mas talvez daqui uma semana, 10 dias, isso vai ser essencial para a gente conseguir controlar mesmo a disseminação do vírus. O que a gente consegue perceber através de exemplos, a gente tem uma pequena vantagem. A gente, que eu falo, Brasil, que isso já aconteceu na China, já está espalhando pelo mundo, já aconteceu na Itália, então a gente consegue perceber. Então a gente tem uma pequena vantagem de já saber o que eles deixaram de fazer, o que eles fizeram e o que foi bom e ruim, né? Exatamente. Existe uma curva, um gráfico que foi divulgado, que é o que fala do surto da epidemia, né, do vírus. A gente tem que evitar o pico da disseminação, o pico da distribuição do vírus. E a gente tem que manter uma curva mais achatada. Eu até tinha pedido ao Rafa para colocar essa foto desse gráfico, mas ele não colocou. Mas eu vou... Esse gráfico, na verdade, ele rodou muito, ele já tá meio famoso. É um gráfico, um pico muito alto. É um pico, né, muito alto no início dos primeiros dias e uma outra curva um pouco mais achatada. O que a gente pretende com isso? A gente pretende que vai haver disseminação, muitas pessoas serão contaminadas, mas a gente pretende diluir essa contaminação. A gente não quer que 1.000 pessoas sejam contaminadas um dia, a gente quer que sejam 10 por dia, porque aí dá tempo do sistema de saúde acolher essas pessoas, dá tempo da gente tomar as medidas de prevenção, e é isso que o Japão fez, que a Itália não fez. Eles praticamente começaram na mesma época, os números de pacientes, mas enquanto no Japão eles tinham 9 casos no dia, na Itália eles tinham quase 300 casos novos no dia. Então hoje eles não têm leito, por exemplo, para todos os pacientes. Existem algumas orientações, algumas recomendações na Itália de, por exemplo, pacientes acima de 80 anos não serem tão investidos em termos de tratamento para que se dê prioridade aos pacientes mais jovens que têm um risco maior de sobreviver. Então isso é muito sério, porque às vezes um paciente, né, um idoso de 70 anos é uma pessoa completamente ativa, uma pessoa
talvez não tão economicamente, mas é uma pessoa ativa, uma pessoa orientada, uma pessoa independente, e você deixar de atender essa pessoa porque você não tem disponível um leito ou um respirador, isso é triste, no mínimo. É desumano praticamente, né? Assim, eu fico imaginando para um profissional da área da saúde, ele tem que fazer uma escolha. Isso é quase que plano de catástrofe, né? Você atende aqueles que têm chance de sobreviver. E aqueles que não têm, você não colocaria como prioridade. E isso está acontecendo lá. Então, e a gente, né, nós médicos já recebemos algumas projeções de leitos. Se acontecem o número de casos na velocidade que aconteceu na Itália, a gente vai ter um déficit de leitos aqui no Brasil que a gente não vai conseguir suprir. E quando a gente fala leitos, não é só leito do quarto, né, do apartamento que você vai ficar internado, que você vai ficar de observação. A gente está falando de leito de UTI, a gente está falando de respirador, a gente está falando de material, coisa que a gente não vai ter. E a gente tem algumas recomendações médicas que fazem com que o paciente ele seja mais agressivo na condução do caso. Então, isso envolve mais materiais, mais respiradores. Então, a gente precisa conter a velocidade dessa disseminação do coronavírus para que isso não aconteça aqui no Brasil. O resumo da história, então, toda essa movimentação é simplesmente para o sistema de saúde? Simplesmente não é simplesmente o sistema de saúde. É para que menos pessoas, obviamente, sejam contaminadas, claro. Uhum. Se você fica em casa, se você tem menos contato com pessoas, caso você esteja com o vírus, você vai transmitir para menos pessoas. Claro. Então, a gente não está falando simplesmente de uma questão de saúde, de questão política de medida de saúde. É claro que, a partir do momento que a gente controla a disseminação do vírus através do seu isolamento, através das suas medidas de higiene respiratória, que é o mais importante que a gente tem que fazer, que é a lavagem das mãos, o cuidado com as superfícies, a gente dissemina menos, a gente sobrecarrega menos o sistema de saúde. Mas não é só por uma questão de saúde pública. A questão é, isso geraria um caos a ponto de a gente não conseguir atender todos os doentes. Sim. Essa é a questão. O dia de ontem, na Itália, foram mais de 300 mortos. Num dia. É absurdo isso. Numa escala de 1 a 10, qual é o nível da sua dor? Física ou emocional? Agora uma informação básica. Os sintomas, quais são eles? E uma coisa muito importante que estão se falando bastante também. Quando que deve ir para o hospital? Porque uma gripe é normal, a gente pega a gripe a vida inteira e não precisa necessariamente correr para o hospital. Agora a gente está na época da sazonalidade aqui no Brasil. Essa época de outono e inverno, a época natural de circulação dos vírus respiratórios. Época que as crianças chiam, que todo mundo gripa, a época da campanha de vacinação de gripe. Então a gente já está numa época onde vai ter uma circulação de vírus. O corona, os sintomas começam geralmente de 3 a 5 dias do contato que você teve, mas você pode manifestar a doença até 14 dias. Então, você tem esse tempo aí que você pode desenvolver os sintomas, e mesmo às vezes que você não saiba, que é uma coisa até que surgiu num grupo hoje que a gente estava conversando. Os pacientes assintomáticos, aqueles que não têm os sintomas, que é febre, tosse, dispneia, né, falta de ar. Às vezes o paciente ele não tem sintoma ainda, mas ele está transmitindo o vírus. A chance de ele transmitir é menor, porque se ele está sem os sintomas é porque ele tem uma menor carga viral no organismo dele. Então ele transmite através de perdigotos, de gotículas, que a gente fala. A gente está conversando, eu estou esperando gotículas aqui, se eu tenho um vírus, está indo aqui para o microfone, para esse microfone, para a tela do celular. Por isso que a gente pede uma distância de 1 metro a 1,5 metro de cada pessoa, que é o alcance que a gotícula que tem na hora que eu falo. Quando a gente considera esses procedimentos invasivos na medicina, ou às vezes a gente tem uma tosse, a gente tem um espirro, a gente pode gerar aerosol. O alcance do aerosol é maior. Então a gente usaria até máscaras diferentes, a gente não é profissional de saúde, mas o que importa é o meu conversar já emite partículas que têm o vírus. Por isso essa distância de 1 metro que a gente recomenda, que a gente orienta. Não só entre a gente aqui, mas isso vale para um leito de hospital, isso vale para o atendimento de médico-paciente, que é o que a Itália está fazendo. Eles colocaram faixas no chão de supermercados, de estabelecimentos, onde você precisa manter essa distância de 1 metro
entre as pessoas. Então, os sintomas basicamente são sintomas de gripe. Agora, 90% das pessoas vão ter sintomas leves. Vão ser resfriados que às vezes nem te impossibilitaria de sair de casa. Era aquele nariz escorrendo, é aquela tosse chata, mas que não te impede de trabalhar em termos de mal-estar. Não te impediria de trabalhar, não te impediria de ir para uma festa, não te impediria de nada disso. Acontece que 20 a 15% das pessoas vão desenvolver a forma grave. E essa forma grave, ela não começa grave. A pessoa começa com sintomas brandos e aí por volta, talvez, da primeira semana, do 10º dia, começa com uma falta de ar mais importante, podendo levar, né, a um desfecho mais grave da doença. Então, o que a gente está orientando é, se você tem sintomas leves, você não vai ser testado para o corona na hora que você chegar no pronto-socorro. Isso não vai acontecer. As pessoas estão achando que elas vão chegar. Isso SUS quanto rede privada. Se algum colega estiver assistindo, desculpe se eu estiver falando alguma besteira, porque as coisas estão mudando assim a cada minuto. Por enquanto é essa, né? A gente não está tendo a indicação de testar todos os sintomas. Estamos testando aqueles pacientes que têm uma epidemiologia muito positiva, que hoje a epidemiologia, por enquanto, nós notificamos os pacientes que vêm de países onde a gente tem transmissão comunitária, que são esses países da Europa, seria da China. Isso vai mudar, e vai mudar rápido, porque a gente já está tendo transmissão comunitária em São Paulo, no Rio. Então, provavelmente, as pessoas que estão vindo desses estados com sintomas, elas também serão notificadas como suspeitas de corona e poderão ser testadas para o vírus. Mas quando que ele deve, em casa... Quando ele apresentar sintomas graves. Quais são os graves? Quando a pessoa não se sentir bem, uma febre mais alta, uma prostração, uma recusa alimentar, você não consegue comer, você não consegue beber, você sente falta de ar, você sente ofegante, são sinais de que você deve procurar o pronto-socorro. Agora, aquele paciente, inclusive os pacientes mais idosos, aqueles que se sentem relativamente bem, ele tosse, mas não tem falta de ar, ele tem uma febre que a gente consegue medicar com antitérmico comum, evitando os anti-inflamatórios. A gente, medicando com antitérmico comum, essa febre cede, você fica bem, estamos orientando, é claro que isso é uma orientação geral, a gente não está atendendo ninguém por telefone, por WhatsApp, né? Muito menos eu aqui nessa conversa informal, a gente orienta as pessoas a não procurarem um pronto-socorro, porque você está com um sintoma leve, mas o que está do seu lado, ele pode estar com um sintoma grave, ele pode ter uma epidemiologia muito positiva e ele, porventura, pode tossir em você. Então, a gente evita. A orientação, mais uma vez, aqueles pacientes que têm sintomas graves ou que se sentem graves. Porque, para mim, como médica, é muito fácil falar vários critérios de gravidade. Mas se aquela pessoa se sente prostrada, importante na febre, ela não come, ela não hidrata, ela procura o centro de saúde ou o pronto-socorro ou do serviço, né, do convênio, do SUS, não importa. Mas a gente está orientando realmente aqueles que têm sintomas leves de não procurarem. Às vezes que a pessoa pensa, nossa, eu tô tossindo, agora todo mundo pensa em corona. Eu vou chegar lá, eles vão colher o exame, né, vão colher um swab meu ali e vai testar para o coronavírus, aí eu vou saber o que eu vou fazer. Não. Então, hoje, se você tem sintomas gripais, sintomas de tosse, febre, falta de ar ou não, e você vai ficar em casa, fique em casa. Se possível, se permitir na sua rotina, na sua logística, fique pelo menos 7 a 14 dias em casa. A gente fala 7 dias, que às vezes é o tempo dos sintomas, mas ele pode durar até 14. Então, enquanto você tiver sintomas, a gente orienta que o paciente fique em casa. Alguns planos de saúde, inclusive, têm orientações domiciliares para os pacientes. Tem alguns telefones que eles podem ligar, às vezes eles podem ter orientações em domicílio, de enfermagem. Então, de forma que a gente consiga evitar ao máximo que as pessoas procurem o pronto atendimento. É difícil falar sem necessidade, né? Mas onde a gente não vê uma urgência, talvez, de atendimento. Uma colega no grupo até comentou, uma paciente que machucou o dedo, prensou o dedo há alguns dias. A unha não tinha caído ainda. Ela foi para pronto-socorro. Então, assim, ela estava tossindo, ela não estava sentindo mal da tosse, mas é uma paciente que estava tossindo, sendo que ela poderia estar com o vírus, já que ela veio de uma viagem do exterior, mas o motivo da consulta nem era a tosse. E ela foi para pronto-socorro, sendo que ela poderia, numa consulta ambulatorial, resolver o problema dela. É claro que a gente está comentando, assim,
generalizando um pouco, né? Eu não sei o que essa pessoa estava sentindo, não sei o nome, não convém aqui, mas é pra gente pensar mesmo. Tem urgência no meu atendimento? Uma amiga minha ontem que estava com a gente, ela estava com uma dor na coluna, uma dor que incomodava de vez em quando. Aí, Bela, você achou pronto-socorro? Falou, olha, se for incapacitante, você vai. Se não, espera um pouco, porque além da gente sobrecarregar o serviço, sobrecarregar os atendimentos, a gente fica exposto. Então, a orientação é evitar prontos atendimentos se você não estiver com sintomas graves. Óbvio, estamos falando da parte respiratória. Tem N milhões de patologias que te levam a um pronto-socorro. Então, a gente está falando daqueles pacientes com sintomas de gripe que poderiam evitar o pronto-socorro se eles considerarem os sintomas leves. Porque senão a pessoa vai estar com uma dor abdominal, pode ter uma apendicite e vai ficar em casa esperando, né? Então, a gente está falando da questão respiratória. Mas que isso é importante, a gente tem que falar, porque as pessoas estão assustadas, elas acham que toda tosse e espirra é coronavírus, provavelmente não é, até pelo que eu falei da sazonalidade, da circulação de vírus que a gente tem agora. Então, orientação, pacientes com sintomas graves procurarem um pronto atendimento. E a Karine Marinho, ela fez uma pergunta aqui também, você falou de 7 a 14 dias. Se a gente ficar em quarentena, trancados da forma como estão se orientando organizações e etc. De 7 a 14 dias, teoricamente, o vírus vai morrer. E a pergunta dela é a seguinte: as aulas estão suspensas até domingo, dia 22. Esses poucos dias são suficientes? Não são. O Zema, o nosso governador, né, ele fez um pronunciamento suspendendo as aulas da rede estadual durante esses 5 dias, né, de quarta a domingo. A ideia não é evitar a disseminação do vírus nesse momento. A ideia é que as escolas consigam se preparar para como que elas vão lidar com essa questão com essa nova rotina. Algumas escolas estão propondo horários diferentes de recreio. Então, a gente vai evitar os aglomerados. Talvez horários diferentes que comecem as aulas, para a gente não ter aquele aglomerado de crianças no mesmo horário. Então, a princípio, seria para a gente conscientizar funcionários, conscientizar a escola das medidas de higiene, para que a escola consiga ter um plano de contingência, ter um plano emergencial para esse tipo de rotina nova que a gente vai ter. Então, provável que isso seja estendido, né? Pois é. Se for pra gente tomar uma medida de não disseminar o vírus, isso vai ter que ser estendido. Porque durante 5 dias, se eu tenho sintoma, em 5 dias eu não melhorei para parar de transmitir o vírus. Então, a medida agora não é... A ideia principal não é evitar a disseminação, é a gente conseguir que as escolas consigam se reestruturar nessa nova rotina. Eu recebi mais tarde, não sei se... Porque é difícil, né? Até a gente médico recebe N coisas que fica difícil de falar se é fake news ou se não é. Mas a gente recebeu um documento falando que o Tribunal de Justiça tinha realmente impedido as escolas de funcionarem, porque algumas, inclusive a do nosso menino, ela ia funcionar de quarta a domingo, porque tinha sido uma sugestão, uma orientação dos sindicatos dos professores, o sindicato das escolas, eu acho. Não tinha sido uma obrigatoriedade. Porque o que a gente tem que ver, uma coisa que é importante, a gente tem 3 fases da transmissão, da epidemiologia. A primeira fase é quando a gente consegue identificar, que é o que a gente, por enquanto, ainda está em termos de notificação, os pacientes que vêm de fora daqueles países, que inicialmente era China, depois virou os países da Europa, esses pacientes que vêm sintomáticos. Então, inicialmente, a gente só tinha transmissão, a gente só tinha doença no Brasil dessas pessoas que tinham vindo de fora, trazendo o vírus de fora. Primeira fase. A segunda fase é quando a gente começa a ter transmissão do vírus dentro do país, mas de pessoas que são contatos dessas que chegaram. A gente ainda consegue saber de onde veio. Às vezes é a esposa do marido que estava viajando, é o filho da pessoa que viajou. Então, a gente tem a transmissão dentro do país, mas a gente consegue saber quem que foi a fonte. A origem. E a terceira fase, que é a fase da transmissão comunitária, que é o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é quando você não sabe de onde o vírus veio mais. A pessoa apresentou os sintomas, ela foi testada positivo para o corona e ela não sabe te falar de onde que ela pegou. Ela não viajou, não teve contato com ninguém. Quando chega nessa fase, é a hora que as pessoas precisam se isolar, em que as medidas precisam ser tomadas, que é o que está acontecendo agora na Itália, e que é o que a gente está tentando fazer aqui, não chegar tanto lá, para que não
não precise de ter essa transmissão comunitária para a gente poder tomar esses cuidados. A Itália começou a ter essas medidas de quarentena, e isso aí a gente chama de quarentena, porque não é só eu que vim de fora que estou na minha casa isolada, é a população inteira de uma região, de uma cidade, enfim, que não pode sair para determinado lugar, são reuniões que não podem acontecer, não podem ter encontros acima de X pessoas, não pode ter evento, você cancela evento, você fecha estabelecimentos que não são estabelecimentos de suprimento básico, isso você pode ser preso, existem medidas não somente existem respaldos legais de punição para as pessoas que fogem dessa quarentena. Então, a Itália está vivendo quarentena. Nós ainda não estamos. Então, a recomendação que a gente tem é de isolamento de doentes, isolamento de contatos de doentes, e agora a orientação é que a gente continue, que se mantenha em isolamento. A gente está nessa transição da fase 2 para 3. Porque já aconteceu. Em Minas Gerais a gente ainda não tem isso. A gente ainda não está na fase 3. Mas o país, alguns estados do país já estão na fase 3. Então a gente orienta, por exemplo, tem um hospital aqui de Belo Horizonte, a recomendação para o corpo clínico dele. Quem veio de São Paulo, do Rio, vai ficar em casa durante uma semana. Eles não vão trabalhar durante uma semana. Então, isso é uma medida de isolamento. A pessoa não tem sintomas, mas ela veio de uma cidade onde já está tendo a transmissão comunitária. Ou seja, ela pode ter pego com qualquer pessoa em qualquer ambiente. Então, a medida para se evitar essa transmissão, nessa fase, envolve as pessoas ficarem realmente em casa por mais dias, que é o que pode acontecer aqui. Vamos ouvir aqui agora. Eu tenho 2 amigos que moram no Rio de Janeiro, um amigo de infância meu, Além. Rio? Eu falei Rio? Falou na Rio, na Gente Itália. do céu, na Itália. Eu os convidei a compartilhar com a gente um pouco do que está acontecendo lá. Eles moram a 30 quilômetros de Milão. E o Além era um pouco tímido, então quem gravou, na verdade, foi a esposa dele, a Mantio. Obrigado. Alô, testando? Melhorou? Ótimo. Todo mundo ouvindo? Oi, eu sou Emanuela. Eu sou o Alender, boa noite. Boa noite. Somos casados há mais de 10 anos. Eu sou italiana. Eu, de BH. E moramos no norte da Itália, onde está acontecendo esta emergência de coronavírus. Fomos convidados pelo Rafael para compartilhar com vocês este momento difícil que nosso país, a Itália, está passando por causa deste coronavírus, dessa doença que nos está deixando um pouco enjoelhados, não sei se em português pode ser entendida essa expressão que em italiano nós falamos quando temos dificuldades. Então, o primeiro caso na Europa foi no final de janeiro e na Alemanha, e ainda não foi descoberto como chegou na Itália, só dia 22 de fevereiro. O primeiro caso, o paciente 1, na Itália foi detectado em 22 de fevereiro por uma pessoa um moço de 38 anos, super saudável, esportivo, que manifestou sintomas sérios de pneumonia, tanto que ele ainda está internado na UTI, pessoa saudável. Nós levamos a nossa vida normalmente para frente, pensando que era só um caso, que nada ia acontecer. Só que em volta de uma semana já havia 1.000 casos. E hoje, neste exato momento, são 11 horas da noite na Itália. Neste momento tem 27.980 positivos. E 2.749 são as pessoas que foram curadas. E 2.158, infelizmente, são os falecidos. Somente desde ontem são 349 pessoas que faleceram a mais hoje. A situação está difícil porque ainda há resistência a estar dentro de casa, porém fomos obrigados porque desde semana passada tudo está fechado, tudo. Somente estão abertos supermercados, farmácias, algumas empresas que são fundamentais para o país seguir em frente, para a produção de bens primários, e o resto está fechado e estamos proibidos a sair de casa, senão com uma permissão, uma autocertificação que é apresentada pela polícia e de acordo com a descrição deles,
depositada para o governo. Ela mandou outros áudios que eu vou colocando aqui na medida que a gente vai conversando, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é bem interessante, que eu não sei se está nos áudios, mas o Allender me falou durante a semana que no começo foram todas orientações, que eles começaram a pedir para as pessoas não fazer isso e pedir para não fazer aquilo. Chegou em tal nível que não dava mais para pedir. Ele falou que eles poderiam... Que aí é o que a gente chama da quarentena, que é quando a população precisa... É uma ordem, né? Vira uma lei. Exato. Você precisa de obedecer, você pode ser preso por conta disso, coisa que a gente ainda não está vivendo aqui. A ideia é que não chegue lá, né? A ideia, exatamente, é que não chegue lá. Então, assim, suspender as aulas por 5 dias não evitaria isso. Mas talvez vai permitir que as escolas se reestruturem e se reorganizem para esse momento quando chegar. Mas a gente está falando de algumas escolas. Eu sou professora, eu dou aula nas Ciências Médicas. Ciências Médicas suspendeu as aulas por 2 semanas. Algumas faculdades sei também, algumas escolas até antes já estavam paradas. Uma colega disse que a Fundação Torino já tinha parado as aulas até antes dessa recomendação, em vigência do perfil dos alunos deles, né? Então a ideia é que a gente não chegue nesse ponto da Itália. E na verdade a gente tem tudo para que a gente não chegue mesmo. Apesar de ser um país gigantesco, né? Vamos escutar mais um áudio dela? Que eu acho que a experiência que eles passam pra gente é bem interessante. A situação na nossa cidade, que chama Busto Arsizio, é uma pequena cidade de 100 mil pessoas que pertence à prefeitura de Varese e temos 158 casos. Não são muitos, porém somos a 30 quilômetros de Milão e já em Milão tem 1.500. A parte da nossa região mais contaminada, mais impactada, é a parte leste, que pertence à cidade de Bergamo e Brescia, sentido Veneza, vamos dizer, para vocês entenderem melhor. Aí tem casos de, somente em Bergamo, mais de 4.000 pessoas e em Brescia mais de 2.200. E a situação é a seguinte, que as UTIs estão esgotadas e estão sendo selecionadas as pessoas que podem ter acesso à UTI, que são as pessoas que, segundo os médicos, terão mais possibilidade de sobreviver. E entre elas são pessoas mais jovens de 60 anos. E agora vou contar um pouquinho para vocês qual que é o nosso dia a dia durante essa quarentena. Não podendo, como eu falei antes, sair à vontade de casa e tendo que limitar ao 100% as saídas. Eu, pessoalmente, estou saindo uma vez por semana para fazer a compra no supermercado. Uma vez por semana. Nós encontramos com os amigos virtualmente, nós tomamos um vinho, uma cerveja, nós podemos bater um papo e compartilhar nossos dias fazendo happy hour com os amigos, com família. E graças a Deus tem essa tecnologia que joga a nosso favor. E também estamos cuidando da nossa sobrinha, filha da minha irmã, que é enfermeira e trabalha muitas horas no hospital. E é um hospital que, como todos os hospitais principais, são lotados de pacientes e as UTIs não estão mais disponíveis. Foi transformado em um hospital de referência para a Covid-19, que é coronavírus, o código do coronavírus, também na nossa cidade. Por isso estamos tendo muito cuidado, porque os infectos que chegam são mais de 30 todo dia. E nada, somos italianos, então saímos na janela às 18 para cantar o hino da Itália, à meio-dia a gente bate palma e de noite às 21 os famosos, os cantores, os grupos musicais saem pela janela, tocam música e também nós passamos o tempo cozinhando. Porque somos italianos e no final das contas nós gostamos de comer, é um dos motivos pelo quais nós estamos famosos no mundo. Então trocamos receita e experimentamos isso na cozinha. E tentamos transformar esse momento de tristeza, porque realmente é muito triste, é muito chato se sentir impotentes, mas na realidade nós não estamos impotentes, porque nós temos o poder
que é o de não contaminar os outros e de não ser contaminados escolhendo de ficar em casa. Sobre o que o governo tem feito para diminuir o prejuízo econômico e social, posso dizer que o governo tomou medidas para ajudar as pequenas empresas, suspendendo taxas, ajudando nos aluguéis, reduzindo as contas de luz e aquecimento, ajudando as famílias com os pais que têm que trabalhar obrigatoriamente com voucher de 600 euros para pagar a babysitter e garantindo a todos os italianos que ninguém perderá o emprego. Agradecemos por ter participado desse podcast e buonanotte a tutti. Ciao! Ciao, buonanotte. La mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di morire. Eu acho que é bacana isso que ela falou. Não tinha escutado os áudios ainda, o Rafa não tinha me mostrado. Mas a gente tem uma coisa, tipo assim, aqui não vai funcionar no Brasil, né? Porque brasileiro é folgado, brasileiro não obedece, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Mas a gente fala para não ter pânico, a gente orienta, né? Assim, que não é para se desesperar. As histórias são muito, muito tristes, assim, né? O que ela conta é muito triste. Mas é possível, né? É possível a gente ficar em casa. Tenho certeza que o Rafa daqui a pouco vai lançar um e-book de brincadeiras para fazer em casa com as crianças. Hoje a internet está aí para aproximar todo mundo, mesmo que a gente não possa fisicamente estar próximo, né? Facilitar um pouco. A questão do contato é isso mesmo, é evitar contato, é evitar aperto de mão, evitar abraço. Durante um tempo, né? Aquela coisa, agora ninguém pega a mão de ninguém, por enquanto. Cancela. Mas é não ver isso como uma proibição no sentido de uma prisão. Eu acho que a gente pode né? Assim, comparar, talvez a comparação seja muito chula, mas acho que talvez a gente possa comparar um pouco com vacina. Não é mais você, é a sociedade. Uma colega até, que eu gosto muito, que trabalha comigo na Santa Casa, mandou uma mensagem, um texto, que ela, né, não sabe de quem que era o autor. É uma época da gente, assim, por amor, a gente tomar tais medidas. A chance... eu não, porque eu sou mestre, minha chance é um pouco maior, mas a chance de você isto na sua faixa etária, a chance de ter um desfecho ruim é pequena. Mas os nossos pais têm mais de 65 anos. Meu pai é diabético. Então, eu preocupo com ele, né? Sim, preocupo com meus filhos, preocupo com ele. E eu sou uma pessoa extremamente exposta. Então, talvez seja mesmo interessante, nessa época, evitar contato, evitar abraçar tanto, evitar beijar tanto. Encontro de porque família, aniversário, tudo isso. Isso vai fazer a diferença. Igual eu falei, a transmissão, ela ocorre numa distância de 1 metro. Eu não preciso deixar de ir na casa do meu pai, apesar de que tem algumas recomendações de se evitar visitas a idosos. Os lares de idosos, né, esses asilos, né? Eles já proibiram visitas aos asilos. A recomendação nos hospitais que eu trabalho, por exemplo, a gente proibiu visitas de maiores de 65 anos, os acompanhantes maiores de 65 anos para as crianças, né? Sim, claro, cada situação será avaliada, né, em especial, mas a princípio a gente não está permitindo que os idosos entrem nos hospitais, porque é o grupo maior de risco. A gestante é um grupo de risco, porque ela naturalmente tem uma imunodeficiência pela gestação, mas de todos os pacientes acometidos no mundo inteiro que a gente está vendo, realmente os idosos com comorbidades são aqueles que estão sendo mais acometidos com a forma grave. Então a gente tem que ter cuidado com eles. A questão das escolas. O que tem, desculpa te interromper, entrando nesse assunto tanto de escola, a gente entra na infância e você falou da gestante também. O que já tem de informação? A primeira informação que chegou de criança falecida foi hoje. O que já tem de informação de criança e gestante? Na verdade, não foi nenhuma nota oficial. Se falaram que já teve óbitos em criança, o que a gente imagina pelo tanto de número de pessoas, né, que morreram, que realmente eu devia ter. Né? Mas estatisticamente não é um número significativamente estatístico, perto dos outros grupos, das outras faixas etárias, né? Se sabe o número exato? Não sei.
Isso eu não sei te falar. Agora, o que a gente tem, por exemplo, a Sociedade de Pediatria colocou uma nota a respeito da amamentação das lactantes, né, com o coronavírus. Porque foi testado, teve um estudo onde fez a pesquisa do vírus no líquido amniótico, né, que é no líquido da barriga da grávida, no sangue do cordão do neném e no leite materno. E não se identificou o vírus em nenhuma desses 3 lugares, né, que é onde o neném estaria exposto. Mas a China, o comunicado da China, a orientação na China era de que as lactantes não amamentassem seus filhos. Apesar de cientificamente não termos comprovação, e a gente entra numa outra questão, de assim como o corona, qualquer outra, a grande maioria das doenças, a gestante produz anticorpos, são as defesas, né? E isso passa pelo leite materno para o neném, então acredita-se que o benefício seja maior do que o malefício, porque a não ser que seja um recém-nascido de 5 dias, 10 dias de vida, às vezes a mãe contraiu o coronavírus com o neném já ali, do lado, próximo dela. Então, ele já foi exposto. Igual eu falei, os assintomáticos também transmitem o coronavírus. Então, como, a princípio, o neném já foi exposto ao vírus, suspender a amamentação talvez não seja uma medida tão eficaz. Eles orientam a máscara na gestante infectada com corona, a lavagem das mãos para que ele não tenha uma carga viral a mais do que ele já recebeu antes da mãe saber o diagnóstico. Se a mãe não se sentir confortável, ela tira o leite, uma outra pessoa administra esse leite, mas é uma recomendação que se a lactante quiser, que ela pode continuar amamentando. Isso é a última nota que a gente teve. E quando você fala a última nota, é sempre bom a gente informar que a gente está gravando, vou repetir, nós estamos gravando no dia 16 de março. E como ainda se tem 22 horas da noite, né? Porque tá saindo dados assim. Exatamente, está saindo dados o tempo inteiro, tem muita investigação, dados não só de números mesmo, mas de investigação do próprio vírus, então pode ser que amanhã tenha uma nova recomendação. A Sociedade de Infectologia lançou uma nota também recente, porque uma coisa que eu acho importante falar, não existe mesmo soro energético, vitaminas, complexos, né, plantas e chás, nada disso que vai tratar, que vai te curar do coronavírus. Não existe. Porque circulou nas redes sociais aí, no WhatsApp, um vídeo de uma colega que eu falo, né, assim, de profissão, falando do soro da vitalidade, né, para poder combater o coronavírus. Isso não existe. Existem alguns antivirais, alguns medicamentos que estão sendo testados, inclusive parece que tem poderia ter um benefício no coronavírus, mas ele ainda não é comprovado. Então, assim, não existe medicamento contra o coronavírus. O que tem é contra toda gripe comum, né? Boa alimentação. O que a gente tem é cuidados, né? Se eu tô com febre, eu vou tomar remédio. Se eu tô com falta de ar, eu vou procurar um profissional para saber se a minha falta de ar é da pneumonia ou se pode ser de uma bronquite, alguma coisa nesse sentido, né? Mas medicamento específico não tem. Nós temos medidas de suporte. E lembrando, assim, que das medidas de controle, né? Assim, já tinha falado da distância, a questão da lavagem das mãos. Tanto com água e sabão, quanto com álcool 70. O álcool gel, o álcool líquido, não importa. E as superfícies, que os cientistas, né, eles acham que o vírus poderia ficar fora do organismo, né? Ou seja, no ambiente, por até 9 dias. E isso é muito. Isso não é o que a gente vê nos outros vírus. Então, se eu estiver infectada, daqui uma semana eu vou ter vírus nesse microfone aqui. Então, se o Rafa desse microfone para alguém, poderia ser. Não se sabe. Mas a gente tem que pensar sempre no pior cenário possível para a gente poder prevenir, né? Então, a questão das superfícies do ambiente, isso é tão importante quanto uma coisa que a gente... tão automático, a gente esquece o celular. Você passa álcool na mão a cada 10 segundos, mas você pega o celular, você colocou no carro, você colocou na mesa, você colocou dentro da bolsa, você colocou no seu banheiro, você colocou na sua mesa. Então, assim, eu até perguntei para meus irmãos se eu podia passar álcool no celular, na película. Pode, mas não entrar nos buraquinhos. E aí, uma medida que a gente até às vezes usa no CTI é colocar aqueles plástico filme de cozinha, o transparente no celular, porque aí eu embrulho ele no ambiente que eu tô e eu tiro. Mas lembrando que eu preciso de manter a higiene dos lugares onde a gente pode ter contato. É teclado de computador, é só pensar
tudo que seja a 1 metro do que eu falo, do que eu espirro, pode estar contaminado com o vírus. Então, o que a gente tem perto de 1 metro da gente? A gente tem um teclado, a gente tem um celular, a gente tem copos, tem talheres. E a gente não precisa de esterilizar, eu não tenho que ter uma máquina para esterilizar nada disso. É álcool 70 ou água e sabão. Inclusive, algumas superfícies, que foi até uma pergunta que eu fiz hoje para a médica da CCH do São Camilo, que eu gosto muito dela, porque o nosso cunhado, ele tem um restaurante, ele está muito preocupado com essa questão do restaurante dele. E as mesas são de madeira. E é possível, sim, fazer a higiene e manter livre do vírus. Talvez, no caso da madeira, que é um pouco mais porosa, água e sabão seria uma solução eficaz, bem eficaz. Então, a higiene e o isolamento são as principais armas que a gente tem. A higiene, porque o isolamento, a gente, por enquanto, está isolando os sintomáticos e aqueles que a gente acha que pode ter o vírus. A higiene é para todo mundo. Entendi. Todo quando você mundo. Fala de proximidade de 1 metro da nossa boca, mas tem só o toque da mão, não? Ou é só saliva? Sim, só que você tá conversando. Eu fiz assim, eu tô com o vírus aqui na minha mão. Aí eu vou te cumprimentar, meu vírus passou para sua mão. Eu posso estar a 1 metro de distância, por isso que eles estão falando para evitar os cumprimentos, porque eu posso te cumprimentar assim, ó, com a distância de 1 metro, mas a minha mão tava onde? No meu nariz. É um vírus que ele coloniza a via aérea nossa, então é nariz, é boca, aqui ó, é isso aqui. Maçaneta. Então é maçaneta. Uma dúvida que várias pessoas estão tendo a questão de os ônibus, né, os coletivos. O ideal, talvez, seria se a gente usasse luva para encostar no corrimão dos lugares, nos ônibus. Às vezes não é possível. Então, o que a gente vai fazer? Chegou em casa, álcool. Aqui em casa tem álcool. Não, eu acho que foi talvez um pouco exagero de algumas pessoas criticarem aquelas que estão com álcool gel em casa. É claro que eu não preciso fazer um estoque de 50 litros de álcool gel na minha casa, mas eu preciso de ter. Todo mundo precisaria de ter o álcool em gel. Então, a maçaneta do lado de fora da minha casa, ela pode estar contaminada, mas a partir do momento que eu entrei, ou meu funcionário, ou qualquer pessoa que entrou em casa, a gente vai lavar a mão ou a gente vai passar o álcool gel. E lembrando, a lavagem das mãos, pelo menos 20, 30 segundos, lavando as mãos. E lavando de uma maneira que não é aquela lavagem assim, ó. É lavar entre os dedos. É lavar as unhas, mais importante ainda para nós, né? Eu que já ando com as unhas mais curtas pela profissão, mas debaixo das unhas é um local que a gente concentra mesmo vírus, porque às vezes a gente não é hábito das pessoas não médicas, né? Não, mentira. Não da área de saúde, ter esse cuidado com a maneira de se lavar as mãos. Lavar assim, lavar a parte de cima, lavar aqui. E na hora que você lava, se possível, com um papel toalha, no caso de ambientes que não é na sua casa, porque eu lavei minha mão e com a mão limpa eu fui lá com a torneira e fechei. Então, se a gente não tem aquele dispositivo, né, que sobe sozinho, geralmente em casa a gente não tem, ou a gente mantém higienizado na nossa casa, ou em ambientes externos a gente usa o papel toalha até para fechar, né, as torneiras. Mas é eficaz, bem eficaz, não só para o corona, como para qualquer outro vírus respiratório. E isso, na verdade, até é bom, porque a gente nunca teve uma conscientização tão grande. Eu não lembro em 2009, porque eu tinha acabado de formar, realmente eu tenho lembrança do andar no HC que tinha sido isolado na época, mas eu não tenho essa lembrança de que a população fez. Mas o que teve em 2009? Eu não lembro. H1N1. Ah, tá. O surto, a pandemia da H1N1. Mas não só para o corona, mas para os outros vírus também. É um cuidado de higiene que isso vale para qualquer vírus respiratório. É uma coisa muito... Só um parênteses. Uma colega perguntou no meu Instagram, Yasmin, se ela tem um bebezinho pequeno, da idade do Marcelo, né, 2 anos e pouquinho, se lavar o nariz dos meninos com soro, se isso ajuda de alguma forma. Contra o corona, não ajuda nada. A questão é que você vai aliviar o sintoma do seu bebê que tem um quadro respiratório. Ali, na verdade, naquela secreção que está saindo, se ele tiver com o vírus, o rinovírus, o adenovírus, o coronavírus, o influenza ou qualquer vírus, aquilo está cheio de vírus. Então, é você fazer uma lavagem adequada às suas mãos, da mãozinha dele também, das crianças também, mas específico contra o corona, não. Isso não faz diferença. Isso é uma medida para aliviar sintomas de uma obstrução nasal por qualquer etiologia. Para a gente finalizar o assunto de higiene, uma última pergunta
e isso acho que é um pouco do pânico das pessoas também. Muita gente saiu comprando máscara, roda. Eu acho, inclusive eu vi um médico falando no meu Instagram, não lembro quem foi agora, que os profissionais de saúde, quem tá com coronavírus, eles vão precisar de máscara. Então a gente não deve sair comprando máscara roda. Ouvi dizer que já tava acabando no mercado. E tá. Mas enfim, calma. Só pra... A pergunta é, quem então, afinal de contas, quem que deve usar máscara? Além dos sintomáticos, aquele que tem um sintoma respiratório, leve ou grave, qualquer que seja, e aí sintoma respiratório principalmente, no caso do corona, principalmente a tosse, mas aquele paciente que está espirrando, que tem um nariz correndo, esse paciente que tem um quadro de infecção respiratória, qualquer que seja, ele precisa usar máscara. Essa pessoa, o ideal é que essa pessoa fique em isolamento em casa, que ela não saia. Agora, se não for possível, que ela pelo menos use máscara. E lembre sempre da higiene das mãos dela. Nós, profissionais, nós somos orientados a usar máscara cirúrgica, essa mais comum, e mais vários outros, né? Equipamento de proteção individual. Mas se eu vou atender um paciente com coronavírus, onde eu posso, às vezes, fazer um procedimento, alguma coisa que ele vai eliminar um certo tipo de partícula específica, a gente usaria uma outra máscara específica, que é a N95, que são máscaras que a população geral, algumas pessoas estão comprando, que não tem utilidade para a população geral. É uma máscara cara, é uma máscara que antes custava R$5, agora está na faixa de 60, e não tem indicação. E outra, essa máscara comum que as pessoas estão comprando, que está acabando, ela dura 2 horas. 2, 3 horas. A partir do momento que você colocou o vapor da sua respiração, ele umidifica a máscara de modo que ela começa a vazar. Ela permitiria a saída do vírus. Então, não adianta você colocar aquela máscara, reaproveitar, passar o dia inteiro com ela. Ela tem uma validade. Então, hoje a gente indica para os sintomáticos e para os contatos dos pacientes confirmados. Então, né? Eu tô com corona, o Rafa vai ter que usar porque ele teve contato. Então, ele pode estar transmitindo o vírus, mesmo ele assintomático. Então, os contactantes das pessoas com sintomas também devem usar máscaras. Só, por enquanto. Por enquanto. Vamos a alguns comentários aqui. Tem 2 da Karine, que ela diz assim, o seguinte. As crianças, no geral, são muito carinhosas. Eu compartilhei no grupo do colégio uma animação com a turma da Mônica para, de uma forma lúdica, orientarmos as crianças sobre abraço, beijo e aperto de mãos. Tem um outro comentário dela, que ela pergunta o seguinte: adianta passar o álcool em gel com as mãos sujas? Sua mão não está suja. Não. Na verdade, são objetivos diferentes. A orientação que a gente tem profissional de saúde é, sempre que eu vejo sujidade, eu tenho que lavar as minhas mãos. É visível mesmo. Sujidade. Eu tô com uma mão empoeirada, eu cheguei de casa, pressuponho que sua mão tá suja, porque você encostou em vários lugares. Peguei em dinheiro, é uma mão suja. Então, tirar a sujidade é uma coisa. A questão do vírus é outra. Mas, lavando as mãos com água e sabão, já é possível de se matar o vírus. Então, eu não precisaria de lavar com água e sabão e passar o álcool gel depois. Não precisa. Se você lavou com água e sabão, já é o suficiente. A questão é, a gente está aqui em casa. Eu lavo minha mão com frequência, mas eu cheguei e recebi uma pessoa me encomenda. Eu vou passar álcool gel na minha mão. Eu não tenho sujidade evidente na minha mão. Eu tive contato com o objeto que uma outra pessoa pegou. Então, eu vou passar álcool gel nesse momento. Ou o álcool líquido também 70%, mas acaba que acho que o que a gente vende é o gel. Então, se eu tenho sujidade, eu lavo com água e sabão. Se eu não tenho, eu posso passar o álcool. E passar o álcool é passar da mesma forma que a gente lava a mão com água e sabão. Então, é passar por 20 segundos esfregando da mesma maneira que a gente faz com água e sabão. Uma amiga me perguntou a respeito das festas, festinha de crianças, aniversários, a respeito dos encontros. A orientação é que não se faça, que não se tenha mais encontro por enquanto. Há vários congressos, na verdade, sim, os eventos todos da medicina foram cancelados, shows estão sendo cancelados. Cultura estão cancelando tudo. Tudo que a gente que envolva aglomeração de pessoas, a CBF, né, suspendeu todos os campeonatos nacionais de futebol, porque futebol sem torcida não rola, né? Mas acho que a gente tem que evitar mesmo. Tudo que a gente puder fazer para não chegarmos do que aconteceu na Itália, eu acho que é válido. Nós não estamos ainda, Minas Gerais ainda não está nessa terceira fase, mas daqui a pouco vai estar. Isso é questão de poucos dias para acontecer. Dos casos que ocorrerem aqui no estado, a gente não saber mais aonde que eles vieram.
E o pico, o que alguns estudiosos, né, falam que o pico, na verdade, vai vir daqui a um mês. Seria no mês de abril. Então, a gente não está nem no trisquinho do começo da epidemia do corona aqui no Brasil. Mas se a gente consegue ser efetivo agora, esse pico é uma projeção, certo? Não, na verdade, o pico vai acontecer. A questão é independente. A questão é da gravidade que o pico vai ter. É isso que a gente está falando. O pico de disseminação e de infecção é uma questão proporcional. É o pico que a gente tem da sazonalidade dos vírus respiratórios. O mês de abril é a época que a gente tem maior circulação de vírus. Isso vai acontecer. A questão é como que estaremos na época do pico. O pico pode acometer 1 milhão de pessoas ou o pico pode acontecer 100 pessoas. Depende de como que a gente vai estar. Então, o pior, entre aspas, ainda está por vir. Eu acho ruim falar pior porque a gente tem tudo para que o pior não aconteça. As projeções são ruins, os cenários que a gente imagina são ruins, os pronto-atendimentos imaginam as coisas muito ruins. Mas é sempre melhor, eu imagino, pensar no pior, porque aí a gente consegue evitar com maior segurança. Mas isso não quer dizer pânico, né? A gente não está falando de pânico. Eu acho que quem pode, por exemplo, fazer um home office, que fique em casa. Aquela pessoa que pode evitar... Aquela pessoa não. Quem pode evitar shopping, quem pode evitar festas. O que se pode evitar agora é o momento de evitar. Porque isso pode virar uma lei daqui a um tempo, mas não, pode ser que a população consiga controlar isso de uma forma que a gente não chegue nesse ponto. Então, eu acredito que sim, não é o momento de festas, não é o momento de reuniões, não é o momento de aglomerações. Porque, como eu falei mais cedo, você pode até perguntar para todo mundo, tem alguém gripado? Não. E daqui 3 dias a pessoa começar com sintoma gripal. Então, não é o momento. Quem puder, o que puder ser evitado, deve ser evitado agora sim. Perfeito. Teve uma pergunta ou uma interação de Tudo BH. Ele fala, boa noite. Maior ou igual a 100 pessoas? O que tinha sido comentado eram reuniões acima de 100 pessoas deveriam ser evitadas. Isso é o que a gente tem como recomendação hoje formal. Mas você não precisa ter 100 pessoas para ter a disseminação do vírus. Então, é o que eu estou falando. A recomendação formal é essa. Mas orientam que qualquer reunião que possa ser evitada, que possa ser adiada, seja adiada. Eu ia dar um curso em Brasília agora no final do mês. O curso devia contar com 30 pessoas. Eles suspenderam o curso e remarcaram para julho. Então, não precisa ser um Lollapalooza para mudar para dezembro, né? Eu acho que tudo que puder ser evitado agora deve ser evitado. Ué, se você deixar nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele. 2 considerações para a gente finalizar. Aí eu passo mais uma vez a palavra para a Bela, para ela ver se tem mais alguma outra consideração, alguma outra coisa que tenha faltado. A primeira delas é o seguinte, eu não fui no supermercado ainda, já deve ter mais de uma semana que eu não vou no supermercado, e eu comentei com algumas pessoas e ouvi dizer que já tem algumas coisas faltando. Tem um ditado que eu ouvi esses dias que eu achei muito legal, que diz que um grande vírus mata 10 mil pessoas pelo vírus e 90 mil por medo. Então a gente tem que ter muita cautela. Por exemplo, ouvi dizer também que estão acabando o papel higiênico. Não tem necessidade. Álcool gel, por exemplo, se você faz uma multiplicação de quanto você usaria por dia, por exemplo, e você faz uma projeção para 30 dias, por exemplo, você não precisa comprar 50 álcool gels para uma família de 2 pessoas. Enfim, a gente tem que pensar um pouco mais na solidariedade, nas pessoas, todo mundo vai precisar. A pessoa que é mais abastada hoje, ela consegue fazer um supermercado para 60 dias, mas tem gente que tem que fazer compra todo dia, que vende o almoço para comprar a janta e não consegue. Na verdade, não precisa. Você falou que eu não sou objetivo, então deixa eu responder. Não precisa. Mas a ideia é mais para as pessoas terem noção de que não tem necessidade de ir para o supermercado. Assim como na Itália, que a Mancha, não sei se todo mundo escutou, essa amiga nossa que mora lá disse que ela, que é o pior cenário que a gente tem na Itália, ela vai ao supermercado uma vez por semana. A gente não precisa fazer estoque de comida aqui. Tem uma observação rapidinho. A Mancha me contou isso, mas o Allender me contou, na verdade, que eles já perceberam a gravidade da coisa, que quando eles vão ao supermercado, eles estão de fato... as pessoas não trocam, eles não os cruzam nos corredores. Tem uma fila fora do supermercado para não entrar um número, que eu não sei qual é exatamente, para não entrar tantas pessoas no supermercado ao mesmo tempo. Ninguém reclama em filas porque tá todo mundo muito ciente. Não entra mais de uma pessoa da mesma família, porque para não ter muitas pessoas contaminadas no mesmo ambiente familiar.
Então eles já estão muito conscientes, obviamente chegou num outro patamar, mas assim, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade e o Brasil é muito maior do que a Itália, o número de pessoas é gigantesco. Enfim, a gente tem que ter essa noção e sem lembrar pânico. que a gente tem a opção de tudo online, né? Eu já comecei há alguns meses a fazer supermercado online, porque minha rotina, eu aceitei que eu não consigo ser uma excelente dona de casa. Então, já coloquei na minha rotina sacolão online, supermercado online. É uma opção, não faço estoque de comida, né? Assim, são compras semanais. É uma excelente opção, na verdade, né? Se ninguém vai deixar de comer nada. Então, nós temos vários estabelecimentos que oferecem esse serviço. Agora, você pode ir ao supermercado uma vez por semana. Ninguém está proibindo e não será proibido isso. Até porque a gente está falando de serviço básico, que é saúde e alimentação. Então, ninguém vai proibir você de ir ao supermercado. A questão é, você precisa ir todos os dias? Você precisa... Ou comprar um grande estoque, né? ou comprar um grande estoque que... Sendo que você pode realmente toda semana, talvez ficar 30 minutos do que ficar 5 horas estocando um dia só. Então, não tem necessidade de fazer estoque de alimento. Temos que ser cautelosos. A questão é evitar essa distância. Se você estiver passando mal, no sentido de sintomas respiratórios, não ir, não vá, pede uma outra pessoa para poder ir. Se você for a única opção, coloque uma máscara, vá. Se não, peça online, que na atualidade é uma excelente alternativa que a gente tem hoje. Tanto farmácia, supermercado, sacolão, praticamente acho que tudo, né? Eu acho que hoje você consegue. Deveria ter academia, mas academia online ainda não tem, então. Foi bem legal. Gostei de verdade. Um abraço pro teu filhote! Até mais, irmão! Tchau, pessoal! Vou finalizar então com a seguinte sugestão. Sugestão não, na verdade é uma indicação. Tem muita mentira rolando, tem muita mentira de propósito para incomodar as pessoas, para confundir as pessoas. Tem muita mentira que tá rolando, que nem sempre é proposital, mas você acaba compartilhando. Enfim, a dica que eu dou é: hoje, por exemplo, mais uma vez, 16 de março, pode ser que amanhã saia uma nova recomendação. Então, onde você vai obter essas informações? OMS, Secretarias de Educação, tudo oficial da saúde. Por mais que você pegue num jornal, por exemplo, enfim, o jornal às vezes é bem relevante, mas vai sempre na OMS e sempre nas secretarias e no Ministério da Educação. Inclusive, o Ministério da Educação acabou de publicar... Saúde, amor, você tá falando educação, Nossa, saúde. Desculpa. Ministério da Saúde, eles acabaram de publicar um aplicativo que tem dados atualizados, um monte de coisa. Inclusive, esse aplicativo é aberto para outras pessoas no mundo conseguirem compartilhar informações também. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa relevante para falar? Tem um comentário aqui, mais um comentário da Karine, que ela fala... É o que a gente tinha comentado das escolas. Que é importante, que não é férias, né? As crianças não vão estar de férias. O João me perguntou isso hoje. O que a gente vai fazer? Eu falei assim, João... Não, na verdade, a gente pode considerar. Vai ser uma férias dentro de casa. Exatamente. Dentro de casa. O que se puder evitar, o que não foi essencial, eu acho que a gente pode evitar. E tem um detalhe também, tem muita coisa que não tem tantas opções, né? Eu, por exemplo, eu consigo trabalhar de casa. Um garçom, por exemplo, que trabalha por hora, ele não vai conseguir. Mas aí, às vezes, o bar vai estar fechado e não tem como trabalhar. O motorista de ônibus não tem jeito, ele tem que sair. O profissional da saúde, ele tem que sair. Então, aquelas pessoas que precisam de sair, vamos deixar, né? Elas vão sair. Quem não precisa, que se evite, né? Senão, não é questão, mais uma vez, não é pra gente gerar pânico. A questão é que se todo mundo, e é difícil porque depende de muitas pessoas, né? Se todo mundo se conscientiza da questão do doente ficar em casa, do sintomático usar uma máscara caso ele precise, né, de sair de casa, da higiene das mãos, de evitar o afeto, de evitar aglomerações, de evitar eventos com um número maior de pessoas, quando orientado a ficar em casa, que fique em casa mesmo. Se seguirmos essas recomendações, nós não vamos chegar no que a Itália chegou, na proporção que chegou. Que muitas pessoas serão infectadas aqui, a gente sabe, não tem jeito, vai ser inevitável, por vírus já está circulando aqui. Agora, a forma como vamos reagir e a proporção que isso vai ter depende só da gente. Não é mentira, não é exagero tudo que a gente está falando, né? Assim, exagero é se todo mundo começar a sair de máscara e luva, então fica em casa, né? Você vai sair desse jeito? Exagero é procurar o pronto-socorro na primeira tosse que você teve, isso é exagero sim. A não ser que você se sinta
muito, muito ruim, se você tem uma falta de ar muito importante. Senão, não tem necessidade de procurar o pronto atendimento, igual eu falei mais cedo no início. Não vão testar a corona, porque as pessoas estão ansiosas, né? Será que eu tenho corona? Não sei, então fica em casa, porque se você tiver, você não vai passar para ninguém, porque você ficou em casa durante uma semana, 14 dias. O nosso país, infelizmente, nós não temos condições de testar todas as pessoas, todas, que seria talvez a medida mais eficaz. Eu tive um pico febril, comecei com tosse, eu vou testar. Sou corona, fico em casa, não sou, beleza, vida que segue. A gente não tem isso. Nosso país não dispõe de testes para todas as pessoas sintomáticas e os assintomáticos, que seria uma medida ideal de prevenção e de isolamento. Já que nós não temos, e é uma realidade, não adianta chorar, espernear, reclamar de governo que não tem como, vamos fazer o que a gente pode. Aquele que está doente fique em casa, aquele que não está, evite aglomerações e distância de 1 metro e lavagem das mãos ou água em gel e evitar contato muito próximo. A gente tá aqui, um bem próximo do outro, mas obviamente a gente tava juntos, então não faria o menor sentido a gente ficar a meia distância aqui agora. Então, a gente não tá quebrando a própria recomendação que a gente tá falando. A gente mora junto, quem mora no mesmo ambiente não tem jeito. Não é problema. A gente fala, assim, de situações externas. Você vai para um evento, você precisa cumprimentar todo mundo abraçando, a gente sabe. Então, a própria família não há menor problema, né? Já toca... Não há menor problema, porque se um de nós já estivéssemos contaminados, o vírus já está circulando aqui há muito tempo. Exato. Você compartilha várias coisas em casa, enfim. Mas então, acho que vamos finalizando. Mais alguma coisa? Quer alguma consideração? A live fica no Instagram 24 horas. 24 horas. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode mandar no Instagram do Sem Choro, pelo direct, ou respondendo ao post que ele fez. E se der, a gente insere no podcast, dependendo da pergunta, dependendo do que for. E eu tento responder na medida do possível, se eu souber, se eu puder ajudar, se alguém quiser alguma orientação. O que eu falei, que é o que eu vejo de recomendações de entidades médicas e de serviços de saúde que a gente tem. Então, mas são recomendações de agora, né? Amanhã as coisas podem mudar. Eu pretendo publicar esse podcast até quarta-feira exatamente por causa disso, porque senão já vai ficar muito desatualizado. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast 31º. Agora vamos ver se ela escuta, né? Porque ela nunca ouviu um podcast que eu fiz, nem vídeo. Agora acho que vai. Um beijo. Se cuidem. Previna-se. Lavagem das mãos. Lava as mãos. Então esse foi o Sem Choro Podcast. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau!